Caiu tudo aqui. Wellington, você está vendo a tela agora? Tá vendo? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só. Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, eu vou pegar hoje a aula e eu vou pegar a unidade 3, sessão 3, e também vou dar uma adiantada até a sessão 1 da unidade 4, tá? Porque são duas unidades, são duas sessões simples, mais ou menos enxutas, então dá para a gente pegar as duas sessões e conversar sobre elas de uma forma conjunta, tá? Até para a gente não perder nenhuma aula, tudo por conta daquele feriado de 1º de maio lá. Então, bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu resolvi iniciar essa sessão 3, que vai falar de direitos fundamentais e direitos humanos. Na realidade, os direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimos, tá, Wellington? Por quê? Porque, na realidade, os direitos humanos, eles são uma forma abreviada, segundo Dalmo de Abreu Dallari, de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana, que são aqueles direitos que estão previstos lá, né, no artigo 5º da Constituição Federal e tal. Dalmo de Abreu Dallari é um professor importantíssimo da USP e professor, inclusive, de IED, de Filosofia do Direito, né? Então, é importante que o nosso material cite o professor Dallari, porque ele é uma figura muito expressiva dentro do direito brasileiro. Então, para ele, direitos humanos é isso, né? Direitos humanos é uma forma mais coloquial, né, mais direta de falar sobre os direitos fundamentais da pessoa humana. E eles são considerados fundamentais justamente porque não dá para que uma pessoa humana exista e se desenvolva e participe plenamente da vida sem a proteção desses direitos, né? Basicamente é isso. Então, quando a gente está falando de direitos humanos, e aí você pode entender muito bem, a gente está falando de direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito, inclusive liberdade de expressão, direito à educação, direito à propriedade. Então, aqueles direitos fundamentais que a gente estuda no artigo 5º da Constituição Federal e que são protegidos de forma direta por meio daquela série, né, longuíssima de incisos do artigo 5º, é isso que a gente vai chamar de direitos humanos, né? O que faz é a importância dos direitos humanos, né? O que faz com que o poder do Estado ele fique limitado. Claro, quando a gente fala de Estado democrático de direito, o Estado ocidental, né? Esses países todos, claro que eles têm o poder, né? Eles têm o poder de gerenciar a vida do cidadão, ele tem o poder de decidir e condenar pessoas, seja condenação de restrição de liberdade, seja condenação de restrição patrimonial, etc., de apreensão patrimonial, o Estado tem esse poder. No entanto, o próprio Estado tem esse grande poder limitado, ele deixa de ser absoluto, justamente porque ele também fica limitado à subordinação, né, da observação dos direitos e garantias individuais do cidadão, que estão contemplados nesse pacote, vamos dizer assim, que corresponde aos direitos humanos, né? Uma citação importante aqui, e que é dado pelo Alexandre de Moraes, que você deve conhecer, vocês devem conhecer muito bem, né? Que está no olho do furacão atual da política brasileira. No livro dele sobre direito constitucional, ele vai justamente falar sobre direitos humanos. E é interessante que ele tem um viés diferente, né? Porque ele diz o seguinte: olha, os direitos humanos são direitos de defesa. Então, o Alexandre de Moraes tem uma sacada boa aqui, porque ele vai dizer o seguinte: direitos humanos
é um direito que se exerce para se defender. E aí ele até chama esses direitos de direitos negativos, né? Porque direitos positivos para o Alexandre de Moraes é aquele que você vai lá e exerce dia a dia e que você conclama as pessoas para observar e tal. Os direitos humanos são direitos negativos que não é, porque não é uma coisa que você exerça diretamente. São direitos que você protege para você poder bem viver, né? Então, ele vai dizer que os direitos humanos são direitos negativos porque são direitos de defesa, justamente porque protegem o homem contra arbitrariedades da sociedade, dos outros cidadãos, né? E é uma forma de defesa, efetivamente, né? Então, direitos fundamentais e direitos humanos são, para o Dalmo de Abreu Dallari, sinônimos, né? Porque eles contemplam aqueles direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, e para o Alexandre de Moraes, eles são direitos de defesa, portanto, negativos. Por quê? Porque são de proteção do homem em relação àquela casca protetiva de direitos fundamentais que todo cidadão tem que ter para poder não só se defender, mas ter uma vida digna, né? Uma vida boa de se viver, vamos dizer, né? Então, é isso. Vamos na próxima página aqui. E aqui nessa tela, eu trago um escorço histórico, assim, né? Um resumo histórico de quando esses direitos humanos eles começaram a ser contemplados. Bom, historicamente, os direitos humanos eles remontam 3.000 antes de Cristo, né? Veja, a origem dos direitos individuais, né? A origem dos direitos humanos, nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari, eles remontam ao Egito e à Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque lá já existiam alguns mecanismos, né? Alguns instrumentos de proteção individual em relação ao Estado. E aí a gente tem o Código de Hammurabi, que a gente viu em aulas anteriores, que demonstram muito bem isso. Quer dizer, 1.500 anos antes, mais de 1.500 anos antes de Cristo, já tinha esses mecanismos de proteção. Em que pese, lá naquele período, não se tivesse plena consciência de direitos humanos e nem de direitos fundamentais como sendo inerentes a essas circunstâncias humanas que para eles eram naturais. Então, para eles, direito à vida não era um direito do cidadão, era uma circunstância do cidadão. A vida, a liberdade, a saúde, o patrimônio, né, a propriedade, principalmente a propriedade privada, a família, eram circunstâncias naturais da pessoa, não eram propriamente direitos. No entanto, como havia uma certa proteção a propriedade, por exemplo, proteção de defesa da integridade física contra ameaças de outras pessoas, etc., como já existiam essas proteções e essas observações legais, principalmente no Código de Hammurabi, entendem os historiadores que nesse período já começava a se intuir, né? Já existia uma intuição de que havia algo correspondente ao que hoje a gente chama de direitos humanos que valia ser protegido, né? Embora eles não tivessem esse pleno desenvolvimento teórico, né, sobre o que são direitos fundamentais e direitos humanos, já existia alguns resquícios, né, alguns primeiros resquícios do que seria hoje chamado de direitos humanos, né? Tanto que logo em seguida não, alguns séculos depois, nós tínhamos a Lei das 12 Tábuas, que aí sim, né, é considerado um dos primeiros textos escritos, né, e que chegaram até a gente, né, a dedicar um espaço considerável a direitos de liberdade, de propriedade, de proteção individual do cidadão. Então, Lei das 12 Tábuas, que a gente inclusive já viu em telas anteriores, aí eu tenho uma sistematização desses direitos. De novo, direitos de liberdade, propriedade e proteção, eles eram direitos observados e analisados de forma estanque, né? Então, mesmo
pela lei das 12 tábuas, não existia uma ideia de sistematização de direitos humanos nem fundamentais para esses direitos. Eram direitos de proteção que deveriam ser protegidos, né? Mas ainda não havia uma sistematização teórica, dogmática, de que eles pudessem ser direitos intangíveis da pessoa humana, né? Agora, quem começa efetivamente a mudar um pouco isso não é o direito. Essa ideia de direitos fundamentais que devem ser intangíveis, que não podem ser negociáveis, que são imprescritíveis, isso começa a ser pensado não por um jurista, mas por um filósofo que é o Aristóteles, né? Então, o Aristóteles, bem mais adiantadamente, lá entre 384, mais ou menos entre 384 e 322 a.C., ele começa a desenvolver teorias filosóficas, né? E, portanto, críticas, né? Ele começa a sustentar a importância de algumas circunstâncias para o ser humano referentes ao saber, né? Portanto, ao conhecimento, né? Ao estudo, à felicidade, portanto, ao bem-estar social, ao bem-estar da família, ao bem-estar do indivíduo e também a justiça. Justiça essa considerado a justiça distributiva, né? Dar a cada um o que é seu, né? A fim de que essa pessoa possa estar satisfeita e possa desenvolver a sua vida e a dos seus familiares de forma saudável, de forma plena, etc. Então, quem começa a pensar nessas ideias do que é o saber, o que é o conhecimento, o que é a felicidade, o que é a justiça, é o Aristóteles. Então, veja, a teoria hoje entende que o Aristóteles é justo filósofo, portanto, um filósofo do direito, mas na realidade ele não era um filósofo do direito. Nesse período em que ele viveu, você tinha pessoas que eram inclusive pagas para pensar, como o nosso Cortella de hoje. Então, assim, hoje a gente tem o Cortella, que é professor, que ele dá aula na PUC, é um cara que durante muito tempo ele foi muito bem, ele era muito conhecido, mas dentro do meio da filosofia, dentro do meio acadêmico, e que agora ele virou um superstar. Isso aconteceu há 300 anos antes de Cristo com Aristóteles, porque ele já era um ponto de desenvolvimento entre o Sócrates, depois do Sócrates e Platão, tanto que ele vai beber dessa fonte, né, socratiana e também do Platão, e ele começa a desenvolver um pouco mais perto da nossa era essas ideias referentes ao que é a vida, né, o que é a liberdade, o que é a sabedoria, o que é a felicidade e tal. Então, assim, ele não era um justo filósofo. É que, dentre os assuntos de interesse do Aristóteles, tinha também a questão das leis, da justiça distributiva, né? Então, foi no campo da justiça que ficou evidenciado a necessidade, e assim, já começando a ser pensado pelo Aristóteles, da divisão do poder. Veja que, quando ele pensa na justiça, de uma forma crítica, né, de uma forma filosófica, ele já começa a intuir, muito tempo antes do Montesquieu, a ideia de que, para que uma pessoa tenha os seus direitos individuais protegidos, e, portanto, ele tenha realmente uma proximidade maior da justiça como sendo um ideal de convivência, o próprio Aristóteles já começava a intuir a ideia de limitação do poder. Veja que ele ainda não pensava no poder tripartite como começou a ser pensado pelo Montesquieu, Locke, um pouco antes, etc. Não, ele não pensava. Mas ele pensava numa forma de limitação desse poder. O Estado ele tem que ter um poder limitado e esse limite é tangível com os direitos individuais. Tem algo de muito importante em cada indivíduo que o Estado não pode mexer, que ele não pode desrespeitar. Isso começa a ser pensado lá em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, e passa a ser desenvolvido
Aí sim, como ciência, como filosofia política e filosofia jurídica, pelo Locke e Montesquieu, e que depois vai desaguar na doutrina da tripartição dos poderes, com essa ideia de poder legislativo, judiciário e executivo, tá? Mas isso aí a gente está falando de mais de 1000 anos de interregno aí para o desenvolvimento dessa ideia, tá bom? Próxima tela. Aqui a gente continua, aí a gente já pula, né? A gente sai lá de alguns anos antes de Cristo e já passa para a Magna Carta. Agora, nós já começamos a perceber que existe uma ideia de proteção individual, né, das pessoas, mas agora sim, com uma conotação de direitos, inclusive com uma conotação de direitos que não podem ser mexidos, que não podem ser tangíveis, né? Isso começa lá com a Magna Carta, lá em 1215, né, do rei João da Inglaterra, mais conhecido por nós como João Sem Terra, né? Porque essa Magna Carta, ele começou a prever direitos de liberdade, o que a gente chama hoje de direitos de primeira geração, direitos fundamentais de primeira geração. Então, previa a liberdade da igreja na Inglaterra, ou seja, o João Sem Terra, ele já começava a intuir que a liberdade de culto deveria ser uma coisa mais aberta, que as pessoas, cada pessoa, de forma individualizada ou setorizada, tinha uma forma de desenvolver os seus dogmas religiosos, etc. Então ele começa a intuir a ideia, embora o estado dele fosse totalmente cristão, né? Mas ele começava a intuir a ideia de separação. Principalmente por quê? Porque já existia muitas searas da sociedade criticavam de forma frontal não o cristianismo, mas o catolicismo, né? Então já era um motivo de abertura aí, né? Começou a prever restrições tributárias contra quem? Contra o Estado. Porque o João Sem Terra pensava o seguinte: meu, essa ânsia do Estado absolutista tirar dinheiro do povo para manter as regalias do monarca, né, do príncipe absolutista, do rei absolutista, isso não pode acontecer, porque aí você tem um número pequeno de pessoas vivendo muito bem, enriquecendo cada vez mais, e o povo sendo obrigado a custear essa riqueza em detrimento da sua própria sobrevivência, né? Dá para perceber que o rei João da Inglaterra intuiu em 1215 uma coisa que a gente tem dificuldade de resolver hoje em dia, né? Aliás, ontem, setores do Estado estão requerendo reajuste de salário, né? Então, assim, a minoria quer enriquecer cada vez mais, querem reajuste de salário, querem correção do salário, e a grande maioria paupérrima fica sofrendo nos hospitais, etc. Então, dá para perceber que, pelo menos em relação ao Brasil, nada mudou de 1215 para cá, né? Muito bem. O rei João da Inglaterra, por meio da sua Magna Carta, né, que é uma constituição da Inglaterra, ele também começa a estabelecer graduação da pena à importância do delito, ou seja, delitos mais graves merecem penas maiores, delitos menos graves, penas menores. Isso, na realidade, já é uma consequência histórica do que vinha acontecendo desde lá de trás, com as legislações mesmo era cristã, né? Uma coisa muitíssimo importante da Magna Carta é já começar os primeiros passos de um princípio do devido processo legal. Ou seja, para a Magna Carta de 1215, não era necessário apenas ter um processo legal, era necessário que fosse obrigatório que aquele processo fosse observado, por quem quer que seja, por qualquer pessoa que fosse o rei, fosse uma das pessoas ligadas diretamente ao rei, ou fosse a pessoa mais simples da Inglaterra. Bom, o devido processo legal, como nós vimos, inclusive, na teoria geral do processo, é o quê?
Hoje, antigamente não era, né? Mas hoje é um princípio intangível, um direito fundamental que as pessoas têm se forem processadas, não se quer ser processado, mas se forem processadas ou se tiverem que processar, elas deverão observar estritamente aquilo que a lei processual reservou para o processo. Não pode se inovar, não é possível que se aplique uma espécie de direito processual para uma pessoa e uma outra espécie de direito processual para outra pessoa. Então, é a partir de 1215 que o processo legal ele passa a ser um dever intangível, inclusive, né? Outras coisas como o livre acesso à justiça, a liberdade de locomoção, livre entrada e saída do país, que tem a ver com a liberdade de locomoção, começa a ser, então, observado de uma forma rudimentar, mas já começa a ser observado em 1215 pela Magna Carta do rei João Sem Terra. Tá bom? Bom, a gente dá um pulo aí de mais ou menos 500 anos e a gente vai ver uma outra estrutura normativa que é fundamental para a concepção atual dos direitos humanos, né? Que são as declarações de direitos provenientes da independência das colônias norte-americanas. Então, os estados que antes não eram unidos, né? Os Estados Unidos eram compostos de várias colônias, né? E essas colônias eram estados independentes. Então, por volta de 1600, 1700, principalmente de 1700, etc., a partir de 1700, o que começa a existir? Começa a existir declarações de independências dessas colônias e a independência da gerência ou da ingerência da Inglaterra, e eles começam a inserir dentro dessas declarações de direitos individuais. De novo, ainda não eram chamados de direitos humanos, né? Mas eram direitos individuais dos cidadãos daquelas colônias, né? Então aí a gente tem as declarações do Estado da Virgínia de 1776. Depois a gente tem, no mesmo ano, mas um pouco depois, a gente tem a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né? E aí a conotação de Estados Unidos é exatamente isso, né? Independência dos estados que eram desunidos e passam a se unificar para se fortalecerem contra a ingerência do domínio inglês, 1776. E finalmente, né, 11 anos depois, em 1787, finalmente a Constituição dos Estados Unidos da América, que deixam de ser Estados unidos apenas para uma formação protetiva e passam a ser Estados Unidos como um país, efetivamente, né? Eles são unidos e formam um país uno e que passa a ter uma Constituição una em 1787, em que pese, obviamente, cada estado tenha permanecido com as suas constituições. Então, cada estado dos Estados Unidos tem a sua constituição interna, mas todas essas constituições, elas são obrigadas a observar a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, tá? Mais um pontinho depois, mais 2 anos depois, os direitos fundamentais, portanto, direitos humanos, eles passam a ser consolidados por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Agora sim, na realidade, a grande estrutura normativa universal que tangencia, então, os direitos humanos é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que é resultado da Revolução Francesa, como nós vimos lá na semana passada, né? Então, aí sim, os direitos humanos passam a ser denominados como tal, né? Então, assim, não eram proteções específicas de alguns direitos. Então, alguns direitos inerentes ao ser humano passam assim a ser denominados direitos humanos, né? Eles são consagrados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e passam a ser universalizados. Por quê? Porque essa declaração não é circunscrita apenas à França e apenas à Europa. Ela passa a ser disseminada por todo o território mundial, né? Então,
o ápice, né, o cume desse desenvolvimento dos direitos humanos é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e, obviamente, isso vai começar a ser desenvolvido em gerações, porque, como nós vimos na semana passada, nós temos direitos humanos fundamentais de primeira, segunda, terceira, e aí vai para frente gerações, né? Então, o que nós temos hoje é um desenvolvimento desses direitos humanos de acordo com o desenvolvimento da sociedade, né? De acordo com a complexificação da sociedade, da tecnologia, etc. Né? Agora, uma coisa é importante dizer: existem 3 características básicas de todos os direitos humanos, né? De todos esses direitos que correspondem aos direitos fundamentais e humanos, e que são encontrados em todos eles, que é o fato dos direitos humanos serem universais, inalienáveis e imprescritíveis. A partir do momento que aí, sim, a filosofia do direito começa a tentar encontrar nesses direitos a vida, a liberdade, a saúde, a educação, etc., alguns elementos comuns, desses elementos comuns, eles extraem esses 3 principais. Primeiro, os direitos humanos, direitos fundamentais em toda essa seara, eles têm que ser, eles são, não é que eles têm que ser, eles são universais. Ou seja, todos os seres humanos, sem distinção, do pior ser humano do mundo até o melhor ser humano do mundo, ou seja, de Hitler a Madre Teresa de Calcutá, todos os seres humanos têm o direito de proteção a esses direitos humanos, né? Então, todos têm direito de proteção à vida, à saúde, à liberdade, todos, de forma indistinta. Outra coisa, esses direitos, eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser transferidos nem a título gratuito e nem a título oneroso para outras pessoas. Eu não consigo transferir esse direito para outra pessoa, não consigo vender a minha liberdade para outra pessoa, eu não consigo vender a minha saúde para outra pessoa. É uma coisa que não se pode fazer. E quando se pode, não é que você aliena um direito fundamental, um direito humano. Às vezes, você pode ceder, e depende muito de que direito estamos falando, né? Então, por exemplo, os direitos intelectuais, eles não são transferíveis, mas eles podem ser cedidos. Por quê? Porque, em que pese os direitos autorais, os direitos de invenção, que já são direitos humanos de uma geração mais avançada, em que pese eles não possam ser transferidos, obviamente a própria característica deles admite a cessão, né? Então é perfeitamente possível. É graças a esse direito de cessão que nós temos os livros que nós temos nas nossas bibliotecas, né? E outra coisa, eles são imprescritíveis, ou seja, os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles não são extintos com o passar do tempo. Então, não importa qual seja a idade que eu tenho, do meu nascimento até a minha morte, eu terei esses direitos sempre, sempre, sempre protegidos. Então, são 3 características que são observadas pelos doutrinadores, né? E que caracterizam efetivamente esses direitos fundamentais e direitos humanos de uma forma plena, né? O que a gente não pode esquecer é que essa é uma verdade absoluta para os tempos de hoje, tá? Então, a gente tem que ser honesto também. Então, assim, os direitos fundamentais e os direitos humanos, eles são direitos plenos, intangíveis, universais, inalienáveis, imprescritíveis, nos tempos de hoje. A gente não sabe o que poderá acontecer futuramente, né? Então, é bom que se diga isso, tá? Próxima tela. Bom, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre aí já dentro do nosso país, né, o Império, né, a Era Vargas e a ditadura militar. Lembrando que a gente está falando sobre fundamentos históricos, né, fundamentos históricos do direito, e agora a gente vai concentrar um pouquinho no nosso terreno aqui, né? A gente vai falar um pouquinho da história do direito intramuros.
Então, assim, é, a, até 1824, de 1500 até 1824, o Brasil era uma colônia portuguesa, todo mundo sabe disso, né? Então, na realidade, o que existia de direito no Brasil até 1824, nós denominamos de direito português. Então, o Código Civil era português, as legislações penais eram portuguesas, etc. O Brasil passa a ter um direito autônomo brasileiro em que pese ainda definido como monarquia constitucional, mas pelo menos constitucional, isso começa a existir a partir de 1824. Por quê? Porque em 1824 nós temos a outorga pelo Dom Pedro I da primeira Constituição brasileira. Então, o Brasil passa a existir como um país juridicamente autônomo a partir de 1824, graças à promulgação da primeira Constituição brasileira. Claro que o Dom Pedro I não fez isso sozinho, como nenhum dos outros imperadores, reis, soberanos, monarcas, nenhum deles fizeram essas constituições que eles fizeram lá atrás sozinhos, obviamente não. Mas quem outorga é o Dom Pedro I, principalmente por quê? Porque ele era um monarca, só por isso, né? Então, assim, a primeira Constituição brasileira, ela estabelece, ela define o Brasil como sendo uma monarquia constitucional hereditária, né? Aliás, não era nenhuma novidade para ela. Assim como hoje para a gente é comum a gente pensar em democracia, né? Os governantes sendo eleitos pelo povo, etc. Hoje é muito comum a gente pensar assim, né? Qualquer coisa fora disso é um absurdo. Naquela época era absurdo o diferente, né? Antigamente era normal, no século XVIII, XIX, era normal que existia um monarca, que esse monarca ele fosse filho do monarca anterior, né? E isso se perdesse no tempo, né? Então era uma monarquia hereditária e sempre com o dogma de que alguém daquela família, lá em tempos intangíveis, em tempos não acessíveis à história, alguém dessa família tivesse sido iluminado por Deus e tivesse sido a essa pessoa concedido o direito divino de governar um povo. Então é sob essa concepção dogmática que os monarcas eles desenvolviam o seu governo. Por outro lado, tem um negócio muito interessante aqui, que é o seguinte: o Dom Pedro I ele não era absolutista, ele era constitucionalista, ou seja, em que pese a gente vai ver agora que ele tinha um poder absoluto, né? Esse poder absoluto ele já tinha alguns resquícios de limitação graças à Constituição brasileira. Agora, é curioso que tudo bem, o Dom Pedro I falou assim, tudo bem, eu tenho o meu poder limitado ao que a Constituição brasileira disser. Então, o que o mandamento constitucional de 1824 determinar, eu, monarca, eu aceito. Só que a gente vai ver que a Constituição brasileira, ela dava poderes absolutos para o monarca. Então, assim, ele dizia que era uma monarquia constitucional, né, só para agradar aos contrários, né, que sempre se tem, mas na realidade era uma constituição que dava plenos poderes a Dom Pedro I. Quer ver? Olha só. Bom, primeira coisa, essa monarquia constitucional hereditária, de toda forma, já tinha algum avanço, né? Até algum avanço que hoje em dia a gente chamaria de democrático, embora a democracia naquela época não era nem pensado, né? Mas por que isso? Porque a Constituição de 1824 ela já bebia das águas do Montesquieu, trazendo para dentro da monarquia constitucional a divisão de poderes. Então, veja, existia o poder legislativo, existia o poder executivo, existia o poder judiciário. Esses três poderes eram mais ou menos correspondia mais ou menos aos parâmetros que nós temos hoje de poder dos três poderes, mas existia um quarto poder. Era aí que estava o problema. Existia o chamado poder moderador.
acontece que esse poder moderador, em que pese existisse essa divisão de poderes, o poder moderador, na realidade, ele era um poder que tinha um poder maior do que os outros. Existiam os três poderes que estavam hierarquicamente na mesma posição, né? Mas o poder moderador, ele era delegado privativamente ao imperador, e ele, imperador, era o chefe supremo da nação. Então, veja, qualquer problema que existisse, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário, problemas esses existentes dentro de cada uma dessas casas, ou na relação entre elas, o que ocorria? O poder moderador, ele pegava e se apresentava para o quê? Mediar, para moderar esse conflito entre os três poderes, e na realidade era se fazer a vontade do imperador. O poder moderador era previsto na Constituição Federal, nada mais, nada menos, para que a última palavra fosse dada para o chefe supremo da nação, que era o Dom Pedro I, né? E, eventualmente, os seus herdeiros, que depois assumissem o poder. Agora, qual que era o objetivo desse poder moderador? Justamente a manutenção da independência, do equilíbrio e da harmonia dos demais poderes políticos. Então, claro, né, existia aqui uma falácia, a gente não pode negar. Então, existia equilíbrio, independência, harmonia entre os três poderes? Sim, existia e deveria ser observado. Só que essa observação era, enquanto tiver tudo certo com os três poderes, ok, eles são autônomos, né? Eles são independentes. Agora, qualquer problema que emane de qualquer um dos três poderes, ou dos três poderes de um modo geral, quem define o que vai ser feito e o que não vai ser feito, qual que é a correção a ser feita, qual que é a correção a não ser feita, é o imperador por meio do poder moderador, né? Bom, uma outra coisa, o imperador era o chefe do poder executivo, até hoje isso é assim, né? Auxiliado por ministros, etc. Só que é o seguinte, os ministros para a Constituição Federal, eles tinham apenas, não era bem assim, mas enfim, eles tinham apenas como obrigação política o dever de referendar e assinar os atos de quem? Do poder moderador. Então, claro, o chefe do executivo, que era o Bolsonaro da época, que era o Dom Pedro I, o imperador, ele tinha os seus ministros. Esses seus ministros, eles eram consultivos, né? Porque o imperador consultava, porque, claro, cada um tinha um assunto próprio para tratar, conhecimento próprio, mas no final das contas, a última palavra era do imperador mesmo, né? Não existia isso. Não existia total independência desses poderes. Agora, o poder legislativo dependia também da sanção do imperador. Não é muito diferente do que existe hoje, né? Só que naquela época, se o imperador aceitasse a definição do poder legislativo, aquilo valia. Se ele não aceitasse, simplesmente o trabalho era totalmente perdido, né? E esse poder legislativo, ele era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, as duas casas legislativas, exatamente como existe até hoje, tá? Agora, o que deve ser destacado, o que deve ser observado é justamente a ingerência do imperador sobre o poder legislativo. Ou seja, o imperador, ele tinha competência constitucional de dissolver a Câmara dos Deputados quando ele quisesse e convocaria novas eleições. Isso é um ato típico de toda monarquia absoluta, né? De toda monarquia, absoluta não, de toda monarquia, né? De todo imperialismo. A ideia é justamente essa. A Câmara dos Deputados, ela funciona de forma autônoma enquanto estiver de acordo com os ideais do imperador. A partir do momento em que há uma dissonância entre o que o imperador pensa e o que a Câmara dos Deputados intui, então dissolve-se a Câmara dos Deputados. A corda acaba arrebentando do lado mais fraco, né? Bom, o poder judiciário, ele gozava de independência. Então, aí sim, aquele poder que foi instituído para julgar casos, etc., ele gozava de independência. E essa independência é expressamente prevista na Constituição de 1824. Só que tem um pequeno problema.
Qual era o problema? Todos os juízes eram nomeados pelo imperador. Então, que é mais ou menos o que acontece hoje, só que hoje, como você tem uma sequência, uma substituição de presidentes da República, os presidentes da República, dentro do seu período de presidência, eles nomeiam esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Agora, na época do Império, como era vitalício isso, quer dizer, quando o cara deixava de ser imperador só porque ele morria, praticamente todos os ministros do STF eram vinculados e deviam, entre aspas, favores ao imperador, né? Então, em que pese o poder judiciário fosse independente, essa independência ela era constitucional, mas na prática não que ela não existisse, ela existia, mas ela meio que dependia da conveniência do imperador, tá? Ao imperador era garantida a inviolabilidade, né, nos termos do artigo 99 da Constituição de 1824, sendo que a sua pessoa, e aí veja, não é a pessoa institucional, é a pessoa física do imperador. Ela era inviolável e sagrada e não estava sujeito a responsabilidade alguma. Ou seja, não é que nem o Bolsonaro, que poderá ser processado, etc., impeachmentado, não. Ele podia fazer o que ele quisesse, por quê? Porque se todo mundo, se todos os seus súditos entendessem que ele estivesse errado nas suas decisões, na realidade, os errados eram seus súditos. Por quê? Porque o imperador, ele é infalível. E ele é infalível por quê? Porque ele é iluminado por Deus. Basicamente é isso, tá? Vamos ver a nossa próxima tela aqui. Bom, agora a gente tem um avanço. Qual que é o avanço? A gente tem a proclamação da República em 1889. Aliás, um belíssimo avanço, né? Uma coisa que eu esqueci de dizer na tela anterior é que o chefe do governo é o mesmo carinha que levantou aquela espada lá e gritou independência ou morte, né? Então a gente não pode esquecer disso, tá? Bom, em 1889, proclamação da República, né? Em junho de 1890, portanto, menos de um ano depois, são convocadas as eleições para a Assembleia Constituinte. E aí, qual que é o objetivo dessa Assembleia Constituinte? Aí sim, aí é promulgar a Constituição Republicana de 1891. Com a Constituição de 1891, surge finalmente a República no Brasil. O Brasil deixa de ser um país imperialista e passa a ser um país republicano, tá? Agora, claro, né? Como tudo no Brasil, cópia total dos Estados Unidos, não cópia total, mas assim, uma grande influência da Carta de Independência norte-americana, né? Então, assim, o Brasil não conseguiu ser tão independente assim, para falar a verdade, né? Sempre sob essa dependência dos Estados Unidos. Agora, fica oficializado o regime republicano representativo, o que é um grande avanço, né? Porque aí você tem o quê? Você tem já a concepção do que a gente chama de sufrágio universal. Direito a voto, direito de ser votado, aí muda o regime totalmente, né? O país passa a contar com 3 poderes apenas, sai o poder moderador e mantém-se o poder executivo, legislativo e judiciário, algo que permanece até hoje, graças a Deus, né? O poder judiciário, ele passa a ser baseado numa estrutura dual, algo que acontece até hoje. Então, aí você tem um poder judiciário estadual e um poder judiciário federal, né? Considerando que o poder judiciário estadual ele está vocacionado a resolver questões de direito privado, isso regra geral, né? Porque já naquela época resolvia questões de direito penal, cujo interesse público é preponderante, e a Justiça Federal ela é concebida para resolver processos cujos interesses da União estivessem envolvidos. Isso acontece até hoje, sem nenhum problema, né? Uma das maiores evoluções trazidas pela Constituição Federal é o fato de trazer a jurisprudência
como uma fonte do direito, né? Então, assim, a interpretação das leis, as leis até então, elas eram interpretadas ipsis literis, né? Então, o que se tinha era a interpretação da lei pelos juízes, e essa interpretação da lei ficava circunscrita a todos os juízes, não importa em qual grau de jurisdição, mas a todos os juízes que julgassem aquela causa, né? Muito bem. E de lá não saía. O que começou a existir a partir de então é utilizar-se de decisões oriundas de outros processos para facilitar e para orientar as decisões de processos estranhos, mas que tivessem a mesma natureza. Então, dá-se apenas em 1891 o start para que a jurisprudência fosse consolidada como uma das fontes do direito, assim como já o eram a lei, a doutrina e os usos e costumes. Tá? Muito bem. Em 1891, aí dá-se uma separação total entre Estado e Igreja. Só uma observação. Na época do imperialismo, a religião cristã, principalmente, ela era muito forte. E ela era muito forte por quê? Porque ela tinha poder político, né? E tinha poder político por quê? Porque o imperador, ele era totalmente católico, a família monárquica portuguesa, ela era totalmente católica, né? Eles se diziam inspirados por Deus, assim como todos os outros imperadores e monarcas, não importasse quais fossem os deuses, mas eles eram inspirados por eles. Então, a religião católica, cristã católica, ela tinha uma importância política e uma ingerência política muito grande. Isso acabou sendo minimizado com o passar do tempo, né? E com a Constituição Republicana de 1891, aí se tem efetivamente a separação de Estado e de Igreja. Não que a Igreja deixasse de ter importância, porque ela tem importância até hoje nos nossos dias, não tenha dúvida quanto a isso. Haja vista o número de pastores que integram, né, o poder legislativo estadual e federal. Agora, uma coisa existia de diferente com os dias de hoje. Naquela época, a Igreja Católica era oficial. Então, veja, não existia mais uma ingerência política da Igreja Católica, mas ela não perdeu totalmente a sua importância nem seu status, a ponto de que só com a Constituição de 1988, ou seja, só um pouco menos de 100 anos depois, é que a Igreja Católica deixou de ser a Igreja oficial, graças à ideia como que é? Tem uma expressão isso de direito de livre manifestação religiosa, né? Tem uma expressão melhor para isso, mas me foge agora. Então, assim, separação entre Estado e Igreja, mas Igreja continua sendo a Igreja Católica, continua sendo a Igreja oficial do Estado. Finalmente, em 1898, o casamento deixa de ser apenas católico e passa também a ser civil, ou seja, o casamento passa a ser uma instituição não religiosa, mas também civil, né? E durante a égide da Constituição de 1898, cria-se o nosso queridíssimo Código de 1916, né? Eu cheguei a atuar muito tempo folheando os códigos de 1916, que é oriundo da Constituição de 1891, né? O Código Civil de 1916, formalizado e idealizado pelo grande Clóvis Bevilacqua, né? Ele vigiou por quase um século e ele foi derrogado apenas pelo Código Civil de 2002. Tá? Então, olha quanto tempo que dura. E, aliás, vou dizer, Código Civil de 2002, ele tem pouquíssimas inovações, inclusive estruturais, em relação ao Código Civil de 1916. O que se tem é basicamente uma modernização, né? Passou-se uma tinta no Código Civil de 2002 que inovou muito pouco, perto da expectativa que se tinha quanto à promulgação do novo Código. Tanto inovou pouco o Código Civil de 2002
que as grandes evoluções, as grandes revoluções sociais existentes hoje no Brasil, elas advieram da jurisprudência do STF, e não propriamente do Código Civil de 2002. É o STF que demandou as grandes reformas do Código Civil de 2002, não reforma estrutural, mas reforma interpretativa, né? Muito bem. Também, sob a égide da Constituição de 1891, a gente tem o direito penal, né? O Código Penal de 1891 passa a prever a progressão de pena, a imputabilidade e, portanto, também a inimputabilidade, né? Mas ainda, claro, né? Naquela época, nós tínhamos questões ainda bastante retrógradas para os tempos de hoje, né? Então, eu pensei uma ideia bastante retrógrada, o crime de estupro, por exemplo, né? Artigo 268. O crime de estupro, quem cometia o crime de estupro, ele teria uma diminuição da pena se a mulher fosse pública ou prostituta. Agora, se a mulher fosse virgem, e se não fosse virgem, mas fosse honesta, olha a expressão, né? Mulher honesta, isso eu acho maravilhoso. Então, aí ele teria, sim, uma pena maior. A distinção entre a prostituta e a mulher honesta que se fazia no Código Penal e que imputava ao criminoso uma maior pena ou uma menor pena, dependendo da qualidade da mulher, né? Olha que absurdo. Muito bem. Próxima tela. Bom, uma das expressões políticas, e vou dizer jurídicas também, mais importantes do Brasil é Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é uma figura incomum. Por quê? Porque ele conseguiu ser presidente republicano, democrático, ele conseguiu ser, como que se fala? Ditador. Ele conseguiu ser, ao mesmo tempo não, em eras diferentes, em épocas diferentes, desde presidente a ditador, e durante 15 anos ele se manteve no poder de forma praticamente inatingível, né? Ele era uma pessoa muito querida pela população e ele tinha um respaldo dos outros poderes, os poderes legislativo e poderes, principalmente legislativo e judiciário, bastante grande. Então, e ele revolucionou o Estado de forma política e de forma jurídica. Bom, primeira coisa, durante a era Vargas, durante o domínio do Getúlio Vargas politicamente no Brasil, nós tivemos duas constituições, a de 1934 e 1937, ou seja, no interregno de 3 anos, ele já instituiu duas constituições, inclusive com avanços legislativos e principalmente jurídicos no campo trabalhista e eleitoral. A gente vai ver depois. Então, durante a era Vargas, o que se tem? 2 anos depois da sua subida ao poder, ele já promulga o Código Eleitoral, cria a Justiça Eleitoral e instala o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, tribunais esses que perduram até hoje, né? E com bastante atuação. Muito bem. Qual que é o grande avanço do período Vargas? Ele institui o voto secreto, porque até então todo mundo que votasse era obrigado a declarar seu voto, então o voto passa a ser secreto, ou seja, uma proteção para as pessoas que votam, e institui também o voto feminino, ou seja, até 1932 as mulheres não votavam, portanto não eram cidadãs. Olha o absurdo. Bom, em 1933 ele convoca uma Assembleia Constituinte e em 1934 ele pega e promulga a Constituição Federal. O que ele faz com isso? Ele preserva o regime federalista, né? Ou seja, o Brasil é um estado federalista porque ele é composto por vários estados, né? E mantém o presidencialismo representativo. Repara que ele não é ditador, ele é presidente e ele é um presidente votado democraticamente nesse período, tá? Muito bem. O artigo 113 da Constituição Federal de 1933, ele traz inovações importantes, inclusive em relação aos direitos fundamentais,
que é justamente o quê? O habeas corpus e o mandado de segurança, que existe até hoje, né? Então, habeas corpus, mandado de segurança individual, que são os dois remédios constitucionais mais importantes que existem, inclusive até hoje, a Constituição de 1988 manteve esses remédios, foram concebidos no Brasil, obviamente, durante a era Vargas. Claro que ele absorve esses instrumentos do direito italiano, obviamente, né? Mas ele institui no Brasil a partir só de 1930. Um grande avanço, uma grande contribuição do Getúlio Vargas é a criação da Justiça do Trabalho, né? Então, a população exigiu e ele foi lá e instituiu. Justiça do Trabalho, criação do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais trabalhistas e, obviamente, que embora naquela época ainda não fosse tão necessário assim, em algum momento depois isso aconteceria, não se pode esquecer que os direitos trabalhistas e os processos trabalhistas, eles vão se multiplicando e se multiplicando de uma forma quase de uma forma quase que incontrolável, né? E tudo por quê? Porque o número de trabalhadores urbanos ele vai crescendo cada vez mais. Então, já em 1930, por volta de 1940, na realidade, cria-se a Justiça do Trabalho. E tanto que em 1940, né, se cria o Código Penal, depois o Código do Processo Penal de 1941, e em 1943, o que ele pretendeu e se conseguiu foi consolidar várias leis trabalhistas esparsas, tudo numa codificação só, numa consolidação só, junta num livro e se cria a consolidação das leis trabalhistas, que é de 1944, de 1943, e é uma lei tão importante e tão bem feita, né? Uma consolidação tão bem feita que dura até hoje, nos dias atuais, tá? Então, imaginem que a importância do Getúlio Vargas. Muito bem, só um pouquinho, antes de a gente falar sobre a ditadura militar, eu só vou dar uma dica para vocês, que me ocorreu agora. Quem quiser, viu, Wellington, não sei se tem mais alguém aí, que eu perdi o contato aqui deixa eu ver, quem que está aqui? Deixa eu ver quem está com a gente. Ô, Tatiana, tudo bem? Bom dia. Tatiana está aqui. O que eu ia falar é o seguinte, quem gosta de leitura, e principalmente gosta de história do Brasil, história de modo geral, não sei se vocês conseguem ver, esse livro aqui, do Lira Neto, é uma biografia do Getúlio Vargas. Só que, assim, são 3 volumes desse tamanho, é uma biografia bastante extensa, e eu li ela, e o que é mais legal é que é o seguinte, você estudando Getúlio Vargas, você está estudando a história, você lendo, né, conhecendo Getúlio Vargas, a biografia do Getúlio Vargas, você está conhecendo a história moderna, contemporânea do Brasil. Então, é um livro bastante extenso, bastante detalhado, são 3 volumes, né, uma biografia de 3 volumes, uma coisa inédita no Brasil, quiçá no mundo, mas que vale muito, muito, muito a pena, porque tudo isso que a gente viu numa tela vai ser bastante detalhado nesse livro aí, nesses 3 livros, tá? Bom, finalmente a gente chega na ditadura militar, né? Na realidade, a ditadura militar, caramba, vou dizer, falar sobre ditadura militar hoje é um ponto bastante nevrálgico, assim, né? Porque hoje, com a subida do Jair Bolsonaro no poder, a gente tem um embate muito grande das pessoas que defendem a democracia, o Estado republicano, etc., e o pessoal, e algumas pessoas que defendem a volta da ditadura e tal. Então, assim, eu vou mencionar a ditadura militar tentando não entrar no mérito da questão, tá? Para não ferir as suscetibilidades nem de gregos e nem de troianos, tá? Bom, de toda forma, o que acontece? Com o suicídio do Getúlio Vargas, quem sobe ao poder é o João Goulart, né? Então, o João Goulart, ele pega e sobe ao poder, nós temos um período
pré-João Goulart, que é o período do Juscelino Kubitschek, que faz Brasília, etc. Mas o que acontece é que o João Goulart, ele substitui o Juscelino Kubitschek, só que ele é muito contestado, né? O João Goulart é muito contestado, porque ele é uma figura que não é muito carismática, assim como era Kubitschek, principalmente Getúlio Vargas, etc. E aí ele começa a sofrer uma pressão dos militares, né? Ele começa a sofrer uma pressão dos militares, principalmente por quê? Porque ele tem uma certa simpatia pelo socialismo e não diferentemente pelo comunismo. Tanto que o João Goulart ele pega e faz uma viagem para a China comunista e é muito bem recebido lá e tal. Quando ele já volta direto para o Uruguai. Ele já volta direto para o exílio, praticamente. Não é bem assim, estou brincando, mas assim, ele começa a sofrer uma pressão muito grande e aí ele é deposto por uma junta militar. A partir, então, de 1964, o que se tem é um governo militar, né? Então, o João Goulart, ele é afastado do poder, se institui o que a gente chama de ato institucional número 1, né, chamado institucional número 1, que instala o regime militar, o governo militar. A Constituição de 1946 ela é mantida, porque aí já tinha, entre o período Vargas e depois do Kubitschek, depois do João Goulart, mais uma Constituição tinha sido promulgada. Você vê uma sequência de constituições num período muito curto, que não é nada bom para um país, né? Mas os militares mantêm essa Constituição de 1946, só que começa a criar modificações na Constituição a partir de atos institucionais. Então, o ato institucional número 1, ele vai suspender as garantias constitucionais, né, e permite o estado de sítio pelo presidente militar. Muito bem. O que acontece é que passa a se existir um recrudescimento do que se chamou à época de linha dura, né? Mas um recrudescimento, uma limitação cada vez maior das garantias individuais e, portanto, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, né? Então, o que aconteceu é que os presidentes militares, Costa e Silva, caramba, eu não vou me lembrar dos outros, mas enfim, os governos militares, eles passam a governar por meio de atos institucionais, né? Atos institucionais. Então, veja, o AI-1 depõe o João Goulart, suspende as garantias constitucionais, estabelece o estado de sítio, né? O presidente passa a dominar a política por meio de ato institucional. Esse é o número 1. Em 1965, o presidente Castelo Branco ele baixa o decreto chamado Ato Instituição número 2, né? Então, ele restaura os poderes do ato institucional número 1, né? E aí investiu os militares de poderes permanentes, né? Aí extinguiu partidos políticos, principalmente os partidos de esquerda, simplesmente extinguiu, reorganizou os partidos políticos mais alinhados com a vocação militar, os políticos que eram ligados ao João Goulart se tornam inelegíveis, muitos deles, inclusive o João Goulart, partem para o exílio, porque eles passam a sofrer perseguições políticas graves, né? Que mais? Suspende-se a liberdade de locomoção, de ir e vir de muitos políticos, inclusive. Muito bem. De novo, presidente Castelo Branco, aí ele estabelece o ato institucional número 3. Ele adota eleição indireta nos estados, né? Que era já alguma coisa que ocorria na União, ou seja, esquece o sufrágio universal. A partir de agora a gente tem votação indireta, né? Geralmente alinhado com o presidente, obviamente. Bom, de todos esses atos institucionais, eu não vou falar de todos o mais importante, né?
O que causou maiores consequências, pelo menos maiores consequências dentro da vida do Estado brasileiro mais contemporâneo, é o famoso Ato Institucional número 5 de 1968, né, que foi baixado pelo presidente Costa e Silva. Por que isso? Porque começou a ter um monte de greve, as pessoas que eram contra o governo passaram a assaltar bancos, começaram a ter aparelhos de pessoas que eram contra o governo e começavam a incendiar, fazer balbúrdia, etc. Bom, enfim, em resposta a essas greves, houve uma pressão popular, né? E adversários políticos, acentua-se a censura, ou seja, os meios de comunicação, eles passam a sofrer censura, porque eles só poderão direcionar notícias que sejam favoráveis ou pelo menos neutras. Não há mais possibilidade de se veicular notícias contra o governo militar, né? Que mais? Suspende-se direitos políticos dos políticos, enfim, votados, direitos dos magistrados são tolhidos, né? Não existe mais o HC e mandado de segurança, ou seja, os remédios constitucionais, eles são cassados, não existe mais habeas corpus, principalmente habeas corpus, por quê? Porque existiam vários presos políticos que estavam conseguindo se safar da cadeia. Graças ao habeas corpus, o que fez Costa e Silva? Cassou. Agora não tem mais, vai ser preso e não consegue mais sair da prisão porque não tem mais um caminho jurídico para isso, porque não existe mais habeas corpus, né? Então, a coisa, muitas pessoas foram exiladas, né? Tanto políticos como artistas que eram contrários ao governo, etc. Um dos exemplos mais conhecidos é o exílio do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, que na realidade dos artistas foram os únicos que foram efetivamente exilados. Todos os demais, eles antes de serem exilados, eles praticaram um autoexílio, né? Eles saíram por conta própria. Mas o Gil e o Caetano, eles foram realmente exilados de forma institucional, né? Bom, e aí o último ato institucional, não exatamente o último, mas um dos mais importantes, é o AI-14, né, baixado por uma junta militar, porque o presidente Costa e Silva se afastou do poder, e aí esse ato institucional número 14, ele possibilitou a pena de morte, prisão perpétua, banimento e confisco de bens envolvendo adversários do regime militar. O AI-14, ele não é muito conhecido, mas ele é um dos mais importantes. Por quê? Porque recentemente foi um dos momentos em que a pena de morte institucional e a prisão perpétua foi uma possibilidade real e política no Brasil. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Eu acho que não tem mais nada por aqui. Muito bem. Gente, seguinte, não sei vocês, mas eu já estou começando a ficar cansado. Eu já estou precisando de férias, cara. Deus do céu. Tudo bem, gente? Que horas são? São 9h15. Eu acho que não só a gente merece uma pausa, mas eu acho que a gente poderia até terminar, viu? Porque eu fiz a composição de duas sessões já direto e a gente nem teve intervalo, tá? Estamos em 2. Se você, Wellington, ou você, Tatiana, aceitarem, eu encerraria por aqui sem nenhum prejuízo. Sim. Não, por mim, ok, estou acompanhando. Tá acompanhando? Tá bom. Tô vendo que você está acompanhando. Deixa eu perguntar uma coisa, Tatiana. Tatiana, tá me ouvindo? Tô. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe de algum colega que desistiu do nosso curso? Você sabe o nome de algum desses colegas que desistiu do curso? Sei só, acho que da Débora. Eu acho que é aquela que você falou, né? Isso, Wellington? Débora, maravilha. Outros vocês não sabem não, né? Confirmado, não. Confirmado não. Tá bom, então. Bom, pessoal, então é o seguinte, a gente termina hoje,
já vou gravar então isso daqui, e aí acho que até umas 11 horas da manhã eu já vou postar tanto o material escrito quanto as 2 gravações das nossas aulas para vocês, tanto de teoria geral do processo quanto de fundamentos, tá bom? Fundamentos históricos. Beleza? Beleza. Entregaram o trabalho? Ainda não. Então tá bom. Eu não dei retorno para vocês, mas como eu vou ter que postar a nota hoje, então amanhã vocês podem já acessar o AVA, que a nota já vai estar postada para vocês, tá bom? Beleza? Ok. Tá Beleza, Tá bom, então, obrigado. pessoal. Um bom dia, bom final de semana para vocês, bom descanso e até semana que vem. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Abraço, Tchau. beijos, até mais, tchau, tchau.